Aqui tem uma partilha de alguém que está vindo aqui pela primeira vez e gostaria que a sua experiência fosse conhecida de todos. A experiência ocorreu após a partilha onde se falou sobre sonhos. Naquela noite, dormi com material para anotações ao lado da cama. Acordei 2 vezes para anotar sonhos que pareciam vagos e desconexos. Na terceira vez, um diálogo transcorreu, sendo que eu parecia 2 pessoas. A mensagem foi mais ou menos a seguinte: a vida é como uma orquestra. Todos devem tocar a mesma nota, porém cada um com seu instrumento. Faça a sua parte e estará contribuindo para o todo. Então eu perguntei para vós: e qual é a minha parte? A resposta foi: elimine a ansiedade. Dê o primeiro passo e o próximo passo lhe será revelado. E uma pessoa diz que esta noite ela sonhou que o seu filho faleceu. Ela só se lembra do fato e nada mais. E ela gostaria de saber quais são as implicações disto. Bom, este sonho pode ser um reflexo das suas preocupações com respeito ao seu filho. As preocupações podem dar um sonho assim. Ou este filho pode ter mudado a sua polarização, porque nós temos vários níveis de consciência e cada um de nós está polarizado em um nível. Se nós temos um alinhamento com o eu superior, ou se nós temos um alinhamento com o alto, do nível imediatamente superior, vem um estímulo e uma atração para nós mudarmos de nível. Mas se nós não temos esse alinhamento com o eu superior, se nós não invocamos esta energia de atração, nós permanecemos no nosso mesmo nível. Então, este moço, em vez de subir de nível, ele pode ter descido por falta de invocar os níveis superiores. E como ela permaneceu no nível em que estava, para ela ele morreu, porque ele mudou de nível. E se alguém está num outro nível, é como se tivesse morrido, se é um nível inferior. Agora, se é um nível superior, é algo que pode nos inspirar ou que pode nos atrair. Então, isso pode não ser um sonho premonitor de coisas físicas. Então, se ele desceu de nível, ele morreu para você, porque no seu nível você não vai mais encontrá-lo. Ou pode ser que ele tenha se entregue a um caminho que a alma dele não queria, então você sonhou que ele morreu. Isto é, ele pode ter entrado num caminho que a alma dele não deseja. Mas isto não deve impressioná-la, porque isso são jogos mesmo das forças, jogos da vida. Então, nós podemos subir ou descer de planos, podemos mudar de uma dimensão para outra, e isto é um jogo. Isto é assim permanentemente porque nada é fixo. Então, se alguém está descendo, cabe a nós ajudá-lo a recuperar, a retomar o caminho ascendente. E quando se vê que alguém está subindo, nós tratarmos de imitá-lo, nós tratarmos de nos inspirar nele para seguirmos o mesmo caminho, para seguirmos o mesmo movimento. E um outro caso é que esta pessoa se encontrava com uma senhora e elas se abraçaram, porque eram velhas amigas. E nesse abraço ela sentiu que estavam trocando os corpos, que a amiga estava passando para o corpo dela e ela para o corpo da amiga. E ela despertou sem saber quem era ela, se ela era ela mesma ou se era a amiga. E a pessoa pede que a gente a ajude a compreender este sonho. Sim, é isto mesmo. Através desse afeto, através desta amizade, ou através desse amor, vocês se sentiram.
uma a outra. Isto é uma expansão da consciência. E sempre que isto acontece de uma forma sadia, sempre que isto não é acompanhado de erotismo ou não é acompanhado de coisas misturadas, de emocionalismo, então isto é positivo. É sinal que nós estamos ampliando a consciência, estamos começando a nos sentir os demais. E quando existe uma recíproca intenção de união, isso se torna mais simples, como foi neste caso. E isto aconteceu através de uma amizade, não é? Através de um antigo laço kármico, que foi usado para essa experiência de ampliação da consciência. Uma pessoa estava na vigília permanente e lá ela ficou com pensamentos negativos de medo, medo de coisas. E ela observou que o que ela estava com medo ali, de cobras, de aranhas, essas coisas, que isso começou a se materializar do lado de fora da oca. E quando ela saiu, ela viu as cobras passando, entrando no mato, as coisas se materializaram. Isto é, se vocês lerem o pensamento de amanhã, lerão lá o seguinte: o medo é o pior incentivo para a educação. E o medo é o meio mais seguro de atrair o que se teme. Então, se você tem medo de alguma coisa, você está alimentando a materialização disto. Então é isto. E a primeira parte é que o medo é o pior incentivo para a educação. Aqui já tem outro sentido. Isto é, as pessoas não devem aprender por medo, como antigamente se colocava o medo do inferno para as pessoas cumprirem a lei. Quer dizer, isso também não é bom. O medo não é para ser usado na educação. O medo não é educativo. E não só o medo não é educativo, como ele atrai tudo aquilo que a gente teme. Isto é uma coisa que nós temos realmente que ter presente. E aqui tem um uso de mantras em sonhos que a pessoa está partilhando. A pessoa sonhou que um homem invadiu a sua casa e ele trazia uma foice. E ele parecia querer atacá-lo. Ele segurou o braço do homem. E enquanto ele segurou o braço do homem, ele pronunciou o mantra Samana Sivutuama. O homem ficou imobilizado. Isto foi num sonho. Então, no plano de consciência em que os sonhos se dão, no plano astral, muitos corpos astrais estão funcionando. Corpos astrais de outras pessoas. Então, às vezes nos sonhos, nós passamos por experiências como esta. Porque no plano astral, nós encontramos seres em corpos astrais em atividade. Então, encontrando num sonho um corpo astral desses, com uma foice que vem para agredir, os mantras conseguem manter isto sob controle. Então, aqui uma pessoa está perguntando qual é a formação necessária a um indivíduo nos dias de hoje. Bem, a nossa necessidade no dia de hoje é aprendermos a perceber a realidade em um outro plano de consciência. Porque os planos são 7, nós somos despertos no plano mental, somos despertos no plano emocional e estamos aqui encarnados no plano etérico físico. Mas existem outros 4 planos de consciência. O intuitivo, o espiritual, o plano da mônada e o plano divino, que é o limite com a vida imaterial. Então, esses 3 planos que nós frequentamos normalmente não são nem a metade do trajeto evolutivo que nós podemos percorrer como seres aqui no plano físico cósmico. Então, a formação, a educação que nós teríamos que ter seria nós percebermos a realidade do plano seguinte e começarmos a ficar cada vez mais conscientes no plano seguinte. Nós não podemos saltar planos, mas podemos entrar num contato
rápido e esporádico com um plano superior. Então nós podemos, aspirando a fazer esta sese, se nós aspiramos fazer este caminho ascendente, nós podemos sim começar a entrar em contato com o plano intuitivo, que é o que vem logo além a esta nossa vida normal. É o plano intuitivo. Nós podemos começar a entrar em contato com este plano intuitivo. E podemos ter lampos, podemos ter sinais, podemos ter rápidos contatos com planos além do intuitivo, como o plano espiritual, por exemplo. Do espiritual, nós podemos ter insights, contatos rápidos, mas que são muito marcantes e que trabalham muito o nosso ser. Já os contatos com o plano da mônada, os contatos com o plano monádico, que seria o sexto plano, esses contatos já são mais raros, porque um impulso da mônada, um impulso deste espírito, é muito forte. É um impulso com energia cósmica, porque a mônada pode já estar em contato com o plano cósmico. Então os contatos monádicos são mais raros, mas podem vir indiretamente através da alma. A alma está no intuitivo hoje. Então a mônada pode contatar a alma e a alma nos passar esta energia filtrada por ela, adaptada por ela aos nossos corpos. Então o trabalho hoje é este. E é um trabalho muito simples, porque é um trabalho baseado na aspiração. É um trabalho baseado em a gente desejar isto, em a gente querer, em a gente pedir, em a gente se dispor e se abrir a isto. Tudo depende só disto. E aí o eu interno, os núcleos mais profundos, vão respondendo. E este é o caminho, aliás, este é o único caminho para nós realmente conhecermos o que somos. Porque nós procuramos nos conhecer através de testes, através de exames, através de várias coisas que não nos dão a entender nada do que realmente nós somos. Dão a entender coisas do nível da personalidade, que não são nada além do mental. Então, para nós reconhecermos o que somos na realidade, nós teríamos é que fazer este caminho. Teríamos que aspirar a estar no plano intuitivo, teríamos que nos dispor, que nos abrir a tudo aquilo que vem do espiritual. Esses planos, o intuitivo, o espiritual, o da mônada e o divino, esses planos superiores, que nós chamamos de superiores, esses planos têm energia de cura, esses planos têm energia de equilíbrio. Então, certas coisas nas quais nós estamos um pouco enfronhados e certas situações nas quais nós estamos cristalizados, eventualmente não podem ser resolvidas nesses planos onde nós estamos, no mental, no astral e no etérico físico. Certas situações nossas, certos estados de corpos ou de alma, ou certos estados psicológicos, estados psíquicos muito arraigados, nós necessitamos dos impulsos desses planos superiores. Senão, não se consegue resolver aqui no plano em que estas situações se encontram. E nesse nosso nos conhecer, porque nesses planos nós podemos nos conhecer. No plano intuitivo, por exemplo, no plano da alma, nós temos o arquivo das nossas encarnações anteriores. De forma que nós podemos nos conhecer muito amplamente. Nós podemos conhecer a causa dos nossos atuais estados. Isso está tudo arquivado no plano intuitivo, no quarto nível. E logo em seguida, no quinto nível, no nível espiritual, existe a cura para tudo. Então, à medida que você se conhece através de uma análise mental, você não tem a garantia de que vai se liberar daquilo. Porque na mente não há energia de cura para aquilo que está no seu nível. Então você, para se conhecer realmente, você precisa de um contato com seus níveis profundos.
E isso você consegue no plano intuitivo. E a cura você consegue do plano espiritual, que é o quinto plano que está logo em seguida. Isto tudo deve estar sob uma direção, isto deve estar sob uma coordenação. E a coordenação deste processo, que envolve a alma, que envolve o plano espiritual, a condução deste processo, a coordenação deste processo está no sexto plano, o plano da mônada. É a mônada que deve estar no controle deste processo. Então, embora nós não sejamos conscientes da mônada, nós podemos saber que ela está nesse processo. Ela está na condução disto. E isto vai então nos ajudar a abrir esses canais, a fazer esses contatos. E neste processo é muito importante também que a gente conheça a própria tarefa, que a gente fique sabendo o que é que veio fazer nesta vida, o que é que veio fazer neste mundo. Porque só quem sabe o que a gente veio fazer neste mundo é a alma em parte. Mas a mônada deve saber. No plano monádico deve estar claro o que nós estamos fazendo nesta terra, o que estamos fazendo neste mundo e não só, mas para o que estamos nos preparando. Porque nós estamos sempre nos preparando. Ninguém está preparado, ninguém está pronto. Nós estamos sempre aprendendo, sempre nos preparando. Então nós estamos preparando para quê? Será que é para entrar na faculdade? Será que é para fazer concurso? Será que é para envelhecer? Para que nós estamos nos preparando? Isto em nível de personalidade nós sabemos para que as pessoas se preparam. Mas isto é uma ilusão, porque não é para nada disto que nós estamos sendo preparados. Nós estamos sendo preparados para bem outras coisas. Então, há uma necessidade desses contatos, há uma necessidade de nós aprofundarmos estas coisas, né? E hoje, com as dispersões que existem e com esta ilusão das coisas materiais, com este peso que as coisas materiais vão tomando, nós vamos nos esquecendo disto, e isto é um conhecimento que hoje bem poucos buscam. Mas, individualmente, nós podemos fazer isto não depende de ninguém, porque este alinhamento, estes núcleos de consciência estão dentro de cada um. Então não é preciso que os outros estejam fazendo, nem que os outros estejam ajudando. Você que tem que tomar esta decisão, buscar isso e empreender esta busca. E com isto, nós vamos então finalmente nos harmonizando e vamos finalmente encontrando aquelas leis evolutivas que nos cabe desenvolver. Porque em cada plano de consciência há as suas leis. Então, se você vive no plano emocional, que é um plano bem denso, se você vive no plano emocional, ali tem uma série de leis. Mas se você se eleva para o plano mental, ali existem outras leis, outros graus da lei evolutiva. E se você chega no plano intuitivo, então as leis são completamente desconhecidas. E assim depois nós temos as leis espirituais, temos as leis da mônada, que são leis cósmicas, e temos as leis divinas. As leis divinas já são leis extraplanetárias, que dizem respeito a um universo muito maior. Então nós vamos nos harmonizando com estas leis superiores, vamos nos harmonizando com isto, e esta é a formação que nós temos que ter. Nenhum de nós pode pretender ter isto nas escolas da Terra. Nem ninguém pode pretender ter isto nas estruturas sociais e humanas vigentes. Cada um tem que buscar estas coisas por si, cada um tem que percorrer este caminho por si mesmo, não é? Até que haja uma transformação nesta vida externa. Mas nós não podemos esperar a transformação para fazermos as coisas. Porque a transformação é muito lenta, a transformação depende de situações interplanetárias, porque a uma certa altura pode haver uma purificação maior, uma purificação que englobe, por exemplo, o sistema solar, e só aí é que vai haver a purificação total da Terra. Então, esta purificação coletiva, esta purificação da humanidade,
esta elevação de toda a raça humana no conjunto, isto depende de muitas coisas, depende de muitas conjunturas que estão amadurecendo, que estão tendo seu andamento e que já estão se fazendo visíveis. Mas o processo individual, este, dentro de certos limites, é livre para cada um assumir e para cada um fazer o que deve. Ninguém pode perceber um outro plano de consciência e ninguém pode encontrar uma vida superior em qualidade e em vibração se não se purifica, se não se limpa. Então nós precisamos muito dos contatos intuitivos para sabermos o que temos que limpar em nós. Intuitivamente, nós podemos receber a instrução do que temos que purificar, do que temos que nos transformar. Aqui será bom que a mente entre como ajudante, mas que a mente não entre como condutor deste processo, porque a mente é muito condicionada pelas experiências anteriores dela. Então aqui a mente pode colaborar, mas a mente não pode dirigir este processo. Você saber, por exemplo, o que é que você tem que purificar, qual é a transformação básica que você tem que fazer, quais são as prioridades na sua transformação, quais são os pontos que você tem que se transformar prioritariamente. Isto é só do nível intuitivo que pode vir esta orientação. Então, a tarefa de cada um hoje é ir procurando se libertar destes condicionamentos externos, destas coisas de fachada, destas coisas de preconceitos, né? Ou dessas coisas que estão coligadas com a mente concreta, com a mente analítica, com o plano emocional inferior, ou com certas coisas, certos movimentos do próprio plano etérico físico. Então nós teríamos que nos libertar disto, internamente tomarmos esta decisão, internamente fazermos esta opção e irmos nos libertando desta parte. Porque aí começa a vir do nosso plano intuitivo, começa a vir dos nossos planos superiores, as indicações do que mudar, do que transformar, do que abandonar, do que atrair, com o que nós temos que nos relacionar. Isto vem tudo do mundo intuitivo. E nós teríamos que realmente insistir nisso, não termos desânimo em trabalhar com isto. Vocês veem o pensamento do dia 18. Não é porque uma coisa é difícil que deveríamos desistir dela. Ao contrário, quanto mais difícil for, tanto mais determinados deveríamos ser para ter sucesso. Pensamento da mãe. A mãe falava em palavras muito simples, como você sabe, falava em palavras muito humanas. A mãe empregava a palavra sucesso, a mãe empregava a palavra difícil, fácil, empregava todas essas palavras corriqueiras para que a gente não se confundisse, para que a gente entendesse bem o que se tem de fazer. Então nós sabemos que esses níveis de consciência são vários, que eles se sucedem e vão se unindo, se completando uns aos outros, e que do nível de consciência mais elevado vem os impulsos, vem a atração, vem a inspiração, vem a ajuda para nós resolvermos as coisas no nível em que estamos. Muitas pessoas se atrapalham bastante porque querem resolver os seus problemas no nível do problema. Isto é impossível, porque no nível do problema você encontra forças contrárias. Você, para resolver um problema, você precisa buscar a solução no nível superior, no nível seguinte, porque aquele é que tem a chave, aquele que tem a energia e o poder para transformar as situações do nível inferior. E cada nível de consciência apresenta vários graus de vibração. Então, nós podemos, por exemplo, não estarmos ainda no momento, ou não estarmos ainda preparados
para entrarmos em um nível seguinte. Porque para entrar no nível seguinte, nós precisamos ser atraídos. E esta atração é determinada no alto, é determinada no nível seguinte. Então, se não chegou a hora de nós mudarmos de nível, de nós sermos transladados do nível mental para o intuitivo, por exemplo, ou se não veio a hora de nós sermos transladados do intuitivo para o espiritual, nós temos forma de progredir no mesmo nível, porque o mesmo nível tem vários graus vibratórios. Então, digamos que nós estejamos há bastante tempo no plano mental. E talvez não possamos passar diretamente para o nível intuitivo, porque temos que percorrer, temos que ir resolvendo os vários graus vibratórios do plano mental. O plano mental começa em um grau vibratório bem denso, de mente concreta, de raciocínio, às vezes de raciocínio impuro, de raciocínio egoísta, de raciocínio humano normal, materialista, e isto é um grau vibratório muito denso, talvez seja o mais básico, né, do plano mental concreto. Mas dentro deste mesmo mental existem outros graus vibratórios. Então nós teríamos que ir trabalhando o nosso pensamento, trabalhando os nossos esquemas mentais, para que eles fossem entrando em outros graus vibratórios. Então, assim como cada nível responde a leis específicas, a energias, responde a raios da energia, cada grau vibratório responde também a leis diferentes, a estados diferentes. E vocês podem notar, se vocês vão, por exemplo, tomar uma refeição e comem carnes animais, vocês vão estar num certo grau vibratório físico. Se vocês vão tomar uma refeição e ingerem vegetais, vocês vão notar que vocês vão estar num outro grau vibratório físico. Não é o mesmo, não. Se vocês vão comer cereais, vocês vão ter um outro grau vibratório no plano físico. E vocês chegam a sentir isto no corpo físico. Se prestarem atenção, vocês vão sentir que o corpo físico está num outro grau vibratório, em um outro ponto. Então isto é muito visível e nós podemos controlar isso e tomar conta disto, não? À medida que queremos e à medida que procuramos. O desenvolvimento interno já não depende disto. Isto tudo que nós fazemos, isto serve para mudar a nossa vibração. Isto serve para mudar o nosso teor energético, vibratório, no mesmo nível em que estamos. Agora, a nossa polarização num outro nível, num nível superior, isto vai depender do trabalho interno, vai depender do trabalho do eu superior ou dos núcleos superiores. Se nós entramos numa outra dimensão, isto é, as dimensões são no mesmo nível de consciência. Se nós entramos numa outra dimensão, nós podemos até encontrar um mundo diferente. Então, se nós estamos no plano mental e entramos numa outra dimensão, no mesmo plano, nós podemos encontrar ali uma civilização diferente. Podemos encontrar ali uma vida diferente, seres diferentes que vivem em outra dimensão no mesmo plano. Então pode haver civilizações internas que não são físicas, mas você não pode encontrar estas civilizações se você fica na vibração desta civilização, na superfície da Terra. Você tem que mudar a sua vibração mental para entrar em contato com essas civilizações na outra dimensão do plano mental. Isso é muito claro para nós no livro deste mês, neste livro Encontro Interno, que ali nos mostra tantas situações, nos mostra tantas entidades, seres, hierarquias, não? Fala-se de Aurora, fala-se de Mistritlan, fala-se de tantas outras coisas, e é uma questão, muitas vezes, de nós começarmos a mudar a nossa vibração. Nós não precisamos, para certas coisas,
evoluir demais e mudar de plano de consciência. Podemos ir entrando em contato com essas realidades internas, com essas realidades que fazem parte, não, da vida do planeta e da vida do sistema solar, mudando a nossa vibração, trabalhando, não é, a nossa vibração. Já a mudança de plano, a mudança de nível, isso já inclui um outro trabalho. Isso já inclui um trabalho mais profundo e depende diretamente do eu interno ou dos núcleos internos, como vimos. Então, se nós trabalhamos a nossa vibração, aqui mesmo no plano físico, mesmo na superfície da Terra, um local pode ter vibração mais sutil do que o outro. Numa mesma área como esta, aqui uma casa pode ter uma vibração diferente da outra. É o mesmo plano, é o mesmo nível, mas o grau vibratório é diferente. Então por isso que nós teríamos que cuidar muito daquilo que está aos nossos cuidados. Porque antes de eu estar me ocupando do que acontece lá no módulo, que deve estar a cargo de outras pessoas, eu preciso cuidar da vibração aqui. Aqui onde eu estou encarregado. Se cada um fizer isto, então vai haver uma homogeneidade vibratória. E havendo então essa homogeneidade vibratória, veja, na hora em que esta sala tiver a mesma vibração do módulo, tiver a mesma vibração daquelas casinhas ali, tiver a mesma vibração da padaria, tiver a mesma vibração lá das outras casas, tiver a mesma vibração da lavanderia, quando tudo isso estiver numa vibração homogênea, aí a área muda de nível. A área vai desenvolver um outro nível, vai começar a ser possível aqui um outro nível. Então, se vocês têm numa área, ou se vocês têm numa casa, algo de muito boa vibração, muito ordenada e muito limpa, mas tem lá dentro um armário sujo, todo em desordem, cheio de baratas e outras coisas, aquilo tudo está segurando a vibração da casa. A casa toda não pode se elevar, porque lá dentro tem um armário sujo, lá dentro tem um vaso que não está limpo, lá dentro tem botas que estão cheias de barro, que não estão lavadas. Então aquilo não pode se erguer. Por mais que você cuide das mesas, das toalhas, entende? Você resolve em parte, mas você não resolve a vibração do lugar, você não resolve a vibração da área. E é claro que nisso está incluída a nossa vibração pessoal também. Porque você está limpando uma sala, mas você está sujo. Você está trocando uma toalha, mas você não troca a roupa. Então, isto aqui entra em contraste e uma coisa fica impedindo que o todo, que o conjunto se erga. Então veja que uma pessoa, duas ou três conscientes destas coisas e ordenadas, resolvem bem pouco. Resolve para elas. E resolve em algum momento, para alguma situação. Pode resolver com a ajuda do alto. Mas para as coisas andarem realmente em ordem, precisa que todos tenham consciência disso. E isto não é só nas coisas físicas, está nas coisas mentais também. Uma pessoa com uma desordem mental pode não permitir que num ambiente se consiga uma correta aura mental, que se consiga uma certa vibração mental para se poder ali criar certas coisas, para se poder ali manifestar certas coisas. Então precisa limpeza nessas mentes todas, porque senão aquilo fica interferindo, entrando, não é, uma coisa na outra. Então veja que num centro como este, que é um centro de resgate e um centro de cura, entre outras coisas, num centro como este, nós teríamos que todos ter estas coisas presentes. Todos. Porque se todos tivermos isto presente, isto vai ficando impregnado, ficando instalado no etérico do centro. Porque isto tem que descer até o plano etérico. Não deve só ficar na mente ou ficar na alma. Da alma tem que vir para a mente. Na mente, isto tem que se organizar, isto tem que se firmar.
Isto tem que ser confirmado e na mente nós fazemos um voto de confirmar isto, de manter isto, isto é na mente. Aí depois passa para o astral, aí já começa a se materializar. Passa para o astral, já vai passando para a sua vibração, já vai passando para aquilo que você emana, e a uma certa hora, e a um certo momento, isto começa a chegar no plano físico, isto começa a se instalar no plano físico. E quando isto começa a se instalar no plano físico, você entra num ambiente, encontra um ambiente ordenado, encontra um ambiente limpo, encontra um ambiente com boas vibrações. Mas se você começa a partir do ambiente, se as pessoas não são trabalhadas nos outros planos, se a mente das pessoas não está organizada, se o astral não está harmonizado, você arruma o plano físico, um momento depois ele já está desarrumado de novo. Isto é uma coisa que tem que vir de dentro. Então isto é uma coisa que tem que vir do alto para baixo. E o alto para nós é nesse nível aonde nós estamos buscando a alma, onde nós estamos buscando o ser interior. E logo isto passa para a mente começa a se ordenar, a mente começa a se organizar e aí vai descendo, até que se tenha um plano físico organizado. O que é uma ajuda muito especial para o planeta neste momento. Porque se nós imaginamos o que acontece no plano físico, que é o plano em que a gente vê, no planeta, no mundo, um ponto neste planeta que tenha um plano físico organizado, isto faz muita diferença. Isto faz muita diferença porque isto serve de refletor de uma certa aspiração. E esses refletores, esses pequenos pontos no planeta, onde esta ordem, esta harmonia é cultivado, isto surge como um refletor que reflete no espaço e tem a resposta daquilo que está no espaço para servir à Terra. Quanto mais nós trabalhamos para nos desapegar e nos desidentificar daquilo que em nós é denso, é complicado, crítico, enfim, é bem material e não puro, quanto menos nós começarmos a nos identificar com isto, é melhor para nós começarmos um contato com dimensões ou com planos superiores. Então é preciso uma desidentificação com o nosso atual estado e não uma confirmação do nosso atual estado. Se alguém está em dificuldade, ele não deve confirmar aquela sua dificuldade. Ele não deve ficar preso ali. Se ele pudesse abstrair daquela dificuldade, se ele conseguir, isso é a forma dele mudar de vibração. Isto é a forma da vibração dele mudar. Agora, se ele permanece ali naquele ponto, se ele permanece confirmando aquele ponto, entregue aquele ponto, sem reagir àquele ponto, sem fazer o melhor de si, sem contrariar aquele ponto, olha, você às vezes tem que ir de encontro às suas limitações. Não adianta diplomacia em certos momentos. Vai criando uma situação viciosa. E você ficar cada vez mais precisando de cuidados, cada vez mais precisando de estrutura para te manter em pé. Em pé, eu digo, alinhado com aquilo que deve ser, com o plano evolutivo. Então, a uma certa altura, precisa que a gente faça uma opção diante deste quadro. Porque, principalmente do espírito, principalmente do plano monádico, pode vir um impulso, pode vir uma força, pode vir uma determinação que resolva todas estas coisas dos planos inferiores. Muito bem. Nós temos vários livros que falam dos planos internos, que falam dos mundos paralelos, dos planos intraterrenos. Muitos caminhos, não é, sugeridos nesses livros. O uso da energia atômica e a fabricação da bomba nuclear impediram que muitos indivíduos entrassem em contato com estas coisas. Então, desde que os livros foram escritos, principalmente este livro Encontro Interno, desde que esses livros foram escritos,
descrevendo estes outros planos de consciência e descrevendo o que nós encontramos em outras vibrações e como entramos em contato com isto, desde que eles foram escritos, as portas para estas coisas ficaram mais fechadas e não mais abertas, por causa do uso da energia atômica, da energia nuclear, por causa da contaminação no planeta produzida por vários setores desta humanidade. E determinadas áreas ficaram até comprometidas do ponto de vista de um contato com essas dimensões e com esses planos de consciência. Isto gerou muitas dívidas kármicas, um karma pouco favorável a esses contatos. Porque imagine uma humanidade ou seres que estão mexendo com energia nuclear ou com energia atômica, sem saberem como controlar isto, como que estes seres podem ter as portas abertas para planos superiores, aonde a energia é muito mais potente? O que eles fariam com a energia se entrassem em contato com esses planos? Então isso na Terra está mais ou menos fechado. Entretanto, individualmente, se os corpos forem trabalhados, se nós soubermos nos trabalhar nesse sentido, isso está aberto para seres individualmente e até núcleos que estão coligados com bases, que estão coligados com civilizações ou com centros planetários, esses núcleos podem acolher as nossas aspirações e podem produzir um contato, podem produzir uma relação. Nós sabemos que na América do Sul, pelos livros que temos, pelas informações que temos, nós sabemos que nós temos centros planetários que têm a capacidade de fazer a ligação em consciência com qualquer parte do universo. Na América do Sul existem centros, existem núcleos planetários como Mistritlan, Herques e Aurora, Mirnajá, que podem fazer contato com qualquer área do universo, mas isto está aberto individualmente por causa da situação geral planetária. Passagens interdimensionais, passagens de uma dimensão para outra, também estão abertas para aqueles que se sintonizam, para aqueles que se purificam, para aqueles que trabalham as próprias vibrações. Agora, a passagem para outro plano de consciência, aí já depende do eu interno do indivíduo, estar se trabalhando naquele nível ou estar visando aquele nível. A mente analítica, a mente concreta, a mente pensante, deveria estar nesse processo até um certo ponto. Mas quando esse processo começa a se realizar no indivíduo, quando o indivíduo começa a ter um princípio de experiência em um plano mais arejado, em um plano mais evoluído, ou em uma dimensão mais sutil, aqui o próprio indivíduo tem que cuidar para que a mente analítica dele não interfira. Então a mente analítica pode ter muita utilidade quando nós estamos às escuras, quando nós estamos na total ignorância. Aí nós precisamos da mente analítica para nos ajudar a sair desse plano material muito denso, desses níveis da mente. Mas quando a coisa começa a clarear, é preciso ter cuidado com a mente analítica, porque a mente analítica pode emitir uma vibração que vá tocar a vibração desses outros planos, desses outros níveis, e fechar para nós uma experiência que era mais sutil. A mente analítica não vai além das primeiras opções que você faz. Feitas as primeiras opções, precisa viver em paz com a mente analítica, usar a mente analítica para as coisas aqui mais corriqueiras, que podem ser feitas até automaticamente, com mentes analíticas bem trabalhadas, pode ser feito automaticamente, mas não usar a mente analítica para quando começa a se entrar nesses processos.
Aqui precisa silêncio, aqui precisa alinhamento, aqui precisa calma, precisa uma decisão de estar em silêncio, de estar receptivo, que é para estas coisas começarem a ser realidades para nós.